Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, como vocês viram no título do vídeo, o tema de hoje é amadurecer e ir pra vida. Como é difícil, né, para muitos de nós a gente conseguir se desapegar de alguns padrões familiares, crenças ancestrais e ter coragem de construir nossa história. E muitas vezes, ao construirmos a nossa história, a gente vai acabar decepcionando muita gente que nos ama, porque aquelas pessoas têm demandas, têm expectativas, né? Muitas vezes, pra gente ser quem a gente realmente é, isso acaba desagradando pessoas que nos amam. Então, amadurecer é saber lidar com isso, com a decepção que a gente pode causar no entorno, pelo fato da gente ter optado por expressar a nossa excelência, para ir para o mundo, alçar voos. Ainda mais na nossa cultura, né, gente, que as invasões familiares são tão romantizadas. A gente vive numa cultura onde é comum haver simbiose familiar, família interferindo nas suas decisões particulares. Mesmo você sendo adulto e tendo capacidade cognitiva, capacidade racional de fazer suas próprias escolhas, ainda assim é meio que romantizada a interferência da mãe, do pai, do tio, da avó nas suas decisões, né? As pessoas chamam isso muitas vezes de amor, quando na verdade muitas vezes é um comportamento desrespeitoso, tóxico, invasivo, um comportamento que a pessoa fica tentando te controlar, te manipular para você atender às demandas dela. Mas infelizmente isso ainda é muito romantizado na nossa sociedade, porque as pessoas dizem, é família, né? Família, tudo bem. E por conta disso, muitas vezes pessoas adultas que têm o seu próprio dinheiro, que são capazes de gerar os seus próprios recursos, ainda assim, essas pessoas ficam com medo, com culpa, com angústia de ir para a vida, de fazer sucesso, de brilhar, de ter o próprio dinheiro, de construir a própria identidade, de construir a própria família por apego, por culpa. Inclusive, faz algumas semanas que eu recebi algumas questões ligadas a isso. Por exemplo, uma moça me escreveu e falou: Gisela, meus pais são separados há um bom tempo, mas a minha mãe não quer que eu tenha contato com meu pai e eu quero ter contato com meu pai. Como é que eu lido com isso, né? Depois, logo na sequência, veio uma pergunta assim: Gisela, eu sou espírita, mas a minha família não aceita, eu quero frequentar o centro espírita, mas meus pais reclamam, como é que eu lido com isso? Também recebi uma pergunta que falava assim: Gisela, tô saindo da casa da minha mãe, ele tinha lá uns 20 e poucos anos, tô saindo da casa da minha mãe, mas tenho culpa. Como é que eu faço para lidar com essa culpa? Eu me lembro também de uma história que me marcou bastante, de uma cliente minha que o marido abandonou a mãe, né? O pai dela foi embora de casa. E durante uns 15, 20 anos ela ficou muito próxima da mãe, numa relação muito simbiótica com a mãe. E eu me lembro da culpa que ela sentia pelo fato dela estar indo casar, tá saindo de casa para casar, porque ela sentia que aquilo era uma traição em relação à mãe. Porque afinal de contas o pai a abandonou, né? O marido abandonou a mãe, né? O marido abandonou a esposa e agora ela se sentia responsável pela mãe. Mesmo a mãe tendo capacidade cognitiva, produtiva, mesmo a mãe sendo super saudável e lúcida, ela sentia muita culpa de deixar a mãe, porque o fato dela estar se casando e construindo a família dela fazia com que ela se sentisse traindo a mãe mesmo, como se ela não fosse uma filha suficientemente boa, como se ela fosse responsável por carregar todos os problemas da mãe nas costas, mesmo que isso cause uma inversão nas ordens, né, dentro do sistema familiar. Infelizmente, ainda assim, tem muitos filhos que se sentem culpados quando estão alçando voos, né? E aí, gente, é importante a gente lembrar de uma frase extremamente clichê, mas que é profundamente sábia, que diz que os pais, eles criam os filhos para o mundo, né? E não para eles. Então, quando um pai, quando uma mãe é saudável, quando não está preso nos desejos do ego, quando aquele pai e aquela mãe realmente torce pela felicidade do filho, ele vibra quando o filho sai de casa, porque ele fala: olha que legal, a educação que eu dei para essa criança tá dando certo. Tá escrevendo a história dela, tá construindo a própria identidade, tá ganhando dinheiro por ela mesma. Olha que legal, ela tá crescendo na vida.
tá florescendo, que bacana, o que eu fiz por ela funcionou. Tem muitos pais que, ao invés de ficarem orgulhosos de si mesmos por perceberem que a educação deles deu certo, eles ficam muitas vezes numa postura passivo-agressiva, fazendo chantagem emocional com os filhos, do tipo assim: ah, você vai sair de casa, vai deixar a mamãe sozinha, não precisa sair de casa, aqui você tem roupa lavada, você tem comidinha quente no prato, por que você vai sair daqui? Infelizmente no Brasil a gente tem essa cultura, né, das pessoas normalizarem adultos já com 30, 40, 50 anos morando com os pais. E aí você pode falar: ah, Gisela, mas tem o contexto social, às vezes a pessoa mora porque não tem condição de se bancar. Claro, eu entendo que tenham esses casos também, mas o que eu vejo acontecer muito, gente, são pessoas que muitas vezes são adultas, né, são maior de idade, têm condições financeiras de se bancarem, mas ainda assim optam por continuarem morando na casa dos pais, o que é algo completamente antinatural e que, embora seja normalizado na nossa sociedade, isso é algo que faz com que você fique sob a égide daquela egrégora familiar, daquelas crenças. E muitas vezes você não consegue crescer e prosperar, até mesmo se casar, construir sua própria família, ter os seus filhos, porque você tem esse apego a crenças familiares, essa necessidade extrema da aprovação da mãe e do pai, do reconhecimento. É claro, gente, que a maioria de nós, a gente tem essa necessidade de cuidado e reconhecimento dos pais. Porém, essa é uma necessidade da nossa criança interior, porque quem precisa ser validado, cuidado, reconhecido é a criança. A partir do momento que você é adulto e continua desesperado buscando a aprovação dos pais, alguma coisa está errada. Você precisa fazer terapia para trabalhar essas questões, para você aprender a se autoacolher, a desenvolver a famosa automaternagem, para você aprender a se validar. Porque senão você vai ficar a vida inteira como uma criancinha implorando para sua mãe te elogiar ou para o seu pai te elogiar, e talvez isso nunca aconteça, entende? Se você ficar dependente dessa validação, você não vive a sua própria vida, você não floresce, não vai para o mundo, não constrói sua história, não desenvolve a sua energia, a sua identidade. Então, por exemplo, no caso, né, dessa moça que a família não aceitava a religião, o que eu falei para ela foi o seguinte: olha, se você é maior de idade, se você tem capacidade cognitiva de fazer as suas próprias escolhas, por que você está partilhando a maneira como você expressa a sua religiosidade com pessoas que são invasivas e que não conseguem compreender a sua expressão religiosa? Ah, Gisela, mas essas pessoas são da família. Ok, mas não é porque é da família, não é porque tem laço consanguíneo que tem afinidade, como falou ali Cravo, né? Laço consanguíneo não implica necessariamente em afinidade, até porque estamos num planeta de provas e expiações. A maioria de nós tem famílias desajustadas, porque esse é o prato do dia num planeta como o nosso, num planeta denso, né? A maioria de nós está aqui resgatando questões do passado com familiares, e por conta disso a gente não tem essa obrigação de abrir o coração e de contar tudo para todo mundo. Ainda mais para pessoas que não têm empatia, que não têm preparo para acolher aquilo que a gente está trazendo. Então, se você é maior de idade, se você tem capacidade cognitiva para fazer as suas escolhas, por que você vai partilhar com seu pai ou com a sua mãe algo que eles não entendem, que eles não aprovam, que eles vão ficar te criticando, tentando te invadir para você mudar de ideia, sendo que você não está fazendo nada de errado, você está simplesmente exercendo a sua liberdade religiosa? Qual é o problema de você sair da sua casa e ir num centro espírita para fazer uma oração, se é isso que você acredita? Você não está fazendo mal para ninguém, não está cometendo nenhum erro. Você está exercendo a sua liberdade religiosa. Mas se a sua família não entende, não aceita, por que você vai contar para eles que você está indo lá? Agora, a partir do momento que você decide contar, ok, você tem que estar preparado para lidar com as críticas. As críticas virão e você precisa saber lidar com essas críticas. Então sua mãe fala: ah, porque você não pode ir no centro espírita, porque é errado, porque não sei o quê. Aí você fala assim, sorrindo, tá? Sem brigar, sem discutir: mãe, agradeço a sua sugestão, mas eu vou continuar indo porque eu me sinto bem lá, eu me realizo lá, eu vou continuar indo mesmo que você não aprove, tá? Então, quando a pessoa critica, basta você falar não, você delimita o seu espaço. A gente não pode esperar o bom senso dos outros, gente, é a gente que precisa delimitar o nosso território. Então, se vem alguém nos invadindo, nos invalidando, a gente tem que falar: epa, peraí,
Aqui não. E você não precisa brigar, não precisa discutir, você simplesmente fala pra pessoa: agradeço a sua sugestão, mas eu não vou fazer isso não. Agora, se você tem pai ou mãe narcisista, eu recomendo que você nem fale nada, nem entre nessa questão. Simplesmente não entre no mérito, não fale pra eles da sua religião se eles são incapazes de compreender. Porque, gente, tem coisas que fazem parte da nossa privacidade que a gente não é obrigado a compartilhar com ninguém. Ainda mais com pessoas que não nos percebem plenamente e que se projetam em nós, mesmo que essas pessoas sejam pai ou mãe. A mesma coisa eu falei pra essa moça, né, cuja mãe não queria a amizade dela com o pai, a amizade da filha com o pai, e a criticava. Eu falei: olha, não tem por que você contar isso pra sua mãe se ela é incapaz de entender. Você é adulta, você é maior de idade, você tem capacidade cognitiva de fazer as suas próprias escolhas. Você se banca. Por que você tem que ficar precisando da aprovação da sua mãe se você sabe que não vai tê-la? Para ter uma amizade com o seu pai, se essa amizade é saudável, se faz bem para você, por que compartilhar isso com quem não aceita, com quem não entende? Simplesmente não compartilhe. E se decidir compartilhar, fique firme nas suas escolhas. Eu me lembro uma vez, né, que eu queria cancelar um serviço de internet e eu já sabia, porque aqui tem essa cultura de ser difícil o cancelamento justamente para desestimular as pessoas a fazerem isso. E eu já sabia que ia ter que perder um dia inteiro, eu ia ter que investir a minha energia ao longo de um dia inteiro para conseguir fazer aquele cancelamento. E eu me lembro que eu liguei no lugar para fazer, eu já estava preparada, então já tinha tirado algumas horas, estava determinada a fazer aquele cancelamento, custasse o que custasse, demorasse o tempo que fosse. Então já me preparei psicologicamente. E aí a pessoa no telefone tentava me vender outros produtos, tentava me convencer a desistir, e eu lá, firme e forte, convicta na minha decisão, falando assim: não, custe o que custar, eu vou cancelar esse serviço hoje, ninguém vai me impedir. Então coloquei aquilo na cabeça, a pessoa insistia, aí caía a ligação, eu ligava de novo, e eu fiquei acho que umas 3 ou 4 horas para conseguir resolver isso, mas eu consegui. Porque eu coloquei na minha cabeça: ninguém vai me impedir, eu vou cancelar esse negócio hoje, custe o que custar, podem me oferecer o que for, não vão me influenciar, tô decidida. É assim que a gente faz com quem a gente tem baixa afinidade. Quando a pessoa começa a insistir, começa a tentar falar: não, isso não é bom, simplesmente se mantenha firme no seu não. Você não precisa brigar, não precisa discutir, não entra no mérito, não precisa ficar se justificando. A pessoa tá lá insistindo, sendo chata, invasiva, é só você ser mais chata que ela, né? Fala: não, eu tô decidida, eu vou continuar, eu vou fazer, tá? Eu vou continuar, não quero isso que você tá me oferecendo, muito obrigada, agradeço a sua gentileza, a sua generosidade, a sua preocupação comigo, mas eu mantenho a minha decisão. E mantém, podem insistir, falar o que for, argumentar, e você tá lá, firme, convicto, você não deixa influenciar porque você sabe o que você quer. Você não tá dependente da validação do outro. Então podem falar o que for, você tá convicto, firme ali, focado na sua decisão. É isso que faz a diferença. E quando as pessoas percebem que você não se deixa influenciar, porque você sabe o que você escolheu, você tá convicto, aí as pessoas param de te perturbar, porque elas percebem que não adianta falar isso ou aquilo, porque você é decidido, entende? Você não vai se deixar abalar. Agora você fica assim: ai, Gisele, eu quero fazer tal coisa, mas minha mãe não aprova. Ué, sua mãe tá pagando as suas contas? Você mora na casa dela? Você é menor de idade? Você depende do cuidado, da aprovação, do reconhecimento dela? Ah, não depende, você tem seu dinheiro, né? Você tem suas coisas, você é maior de idade, você tem capacidade cognitiva de tomar suas decisões, então a sua mãe que faça uma terapia para aprender a lidar com as questões dela, porque se ela não quer que você saia de casa porque ela não quer ficar sozinha, então ela que vai fazer cursos, vai fazer caridade, aula de dança, ela precisa também se movimentar para construir uma vida interior rica, porque você tem o direito de florescer, alçar voos e construir sua história, afinal de contas, ela te criou para o mundo. Ela não pode te deixar dentro de casa cativo, sendo aquela pessoa que tá ali para preencher o vazio dela, né? As pessoas precisam aprender a construir uma vida interior rica para não ficar dependendo de outras pessoas preencherem esse vazio,
né, gente? Até porque quando você se casa, por exemplo, a sua família é sua esposa, é o seu marido. Você continua tendo a família de origem, mas a família principal é aquela que você está construindo, entende? Então você não pode ficar abrindo mão do seu desenvolvimento pessoal, do seu crescimento, né, do seu amadurecimento para ficar atendendo demandas de um pai ou de uma mãe que é chantagista, que dá uma de passivo-agressivo para te colocar em culpa. Porque afinal de contas, você precisa ir para a vida, expressar seus potenciais, suas habilidades, crescer, prosperar, florescer. E quando você fica caindo nessas chantagens, né, se sentindo culpado, que nem esse moço, ele falou assim, eu sinto culpa de ir para minha casa, para a casa que eu comprei, e deixar minha mãe, sendo que a mãe não era doente, não era uma pessoa debilitada, era uma pessoa lúcida, produtiva, saudável, e mesmo assim ele sentia culpa. Isso é sinal que você está construindo o seu patrimônio, escrevendo a sua história. A sua mãe deveria ficar orgulhosa de você por você estar construindo a sua própria vida, não estar dependendo dela, né, por você ter conseguido comprar um espaço seu e não se fazendo de vítima, porque, ah, meu Deus, meu filhinho está indo embora, sabe? Você não pode ser aquela pessoa que vai preencher o vazio dela eternamente. Então, gente, esse vídeo aqui é para inspirar muitos filhos que se sentem culpados a saírem dessa culpa, saírem dessa frequência, dessa vibração negativa. Porque enquanto você está se sentindo culpado, achando que deve alguma coisa para os seus pais, que você não pode crescer com culpa de prosperar, sua vida fica travada, você não consegue casar, não consegue ter o seu próprio trabalho, ou começa a ganhar dinheiro aqui, daí acaba falindo ou perde o emprego porque não se sente merecedor, né, de escrever a própria história. Então é preciso jogar essa culpa no lixo. Porque quando você está indo para a vida amadurecendo e construindo a sua própria história, mesmo que membros da sua família não gostem ou não entendam, se você está sendo honesto e escrevendo a sua história com amor, na excelência da expressão da sua identidade, paciência. Você precisa ir além dessas crenças limitantes e construir aquilo que é seu, porque isso é sinal que a educação que seus pais te deram funcionou, porque você amadureceu e foi para a vida, você não ficou dependendo deles eternamente. Você não ficou numa postura de criança mimada que espera cuidado e aprovação de pai e mãe o tempo todo. Pelo contrário, você foi pro mundo, você construiu o seu. Isso é excelente. Você tem que ter orgulho disso e não vergonha e não culpa, tá? Você não tá abandonando ninguém, você não tá deixando ninguém. Você tá alçando voos, florescendo, escrevendo a sua história para expressar a sua essência na excelência. É disso que o mundo precisa, que você expresse o seu melhor para contribuir para toda a humanidade. O mundo não precisa de pessoas culpadas que acham que tem que carregar pai e mãe nas costas, né? Pessoas que acham que tem que atender demandas passivo-agressivas e com isso acabam se autoanulando. De jeito nenhum. Você tem o direito de ser você. Em especial, se você tem pai ou mãe narcisista, mais ainda, que você precisa ter essa coragem de ir para a vida, de enfrentar essas crenças limitantes, ir para o mundo e construir aquilo que é seu, para você poder respirar. Expressar a sua excelência sem medo de ser você. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui pra mim, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Relembro a todos que agora, dia 11 de agosto, eu vou lançar o meu clube de assinatura com vídeos exclusivos. Claro, aqui no YouTube vai continuar tudo normal, né? Os vídeos que eu já produzo semanalmente vão continuar. Mas dia 11 de agosto eu vou abrir essa comunidade fechada para um grupo seleto que quer ter mais proximidade comigo e acesso a um conteúdo exclusivo. Em breve eu vou colocar um vídeo aqui no canal explicando detalhes e vai lançar, anota a data, dia 11 de agosto. Se você gosta do meu conteúdo e sente afinidade com a minha energia, quer estar mais próximo e quer ter acesso a esses vídeos exclusivos, será um prazer ter a sua energia ali comigo. Um grande beijo e até os próximos vídeos.